A Rússia, caso decidisse utilizar todo o seu poderio militar, poderia rapidamente gerar um impacto devastador na Ucrânia, um cenário descrito por Donald Trump em suas últimas declarações. O ex-presidente norte-americano afirmou que a capacidade de destruição da Rússia é impressionante, com armas capazes de devastar grandes regiões ucranianas, incluindo a capital Kiev, em questão de minutos. No entanto, Trump salientou que, até o momento, Moscou não adotou uma estratégia de ataque total, optando por uma postura mais cautelosa. Essas declarações foram feitas após um encontro em Riad entre diplomatas russos e norte-americanos, onde a crise ucraniana foi um dos principais temas discutidos. Trump observou que, embora a Rússia tenha capacidade de obliterar as principais cidades da Ucrânia, ela ainda não tomou essa direção. O Kremlin mantém um arsenal militar vasto, incluindo mísseis balísticos e ogivas nucleares, que são capazes de causar destruição massiva. No entanto, a escolha de não empregar essas armas de forma total demonstra uma estratégia deliberada de pressões graduais, em vez de um ataque imediato. Essa abordagem visa evitar o risco de uma escalada nuclear, que poderia resultar em consequências irreversíveis para o cenário global. O ex-presidente também alertou que a situação da guerra na Ucrânia continua sendo instável, com potencial para intensificação, dependendo das circunstâncias. Embora a Rússia tenha adquirido um certo controle sobre a situação, Trump destacou a pressão contínua sobre a Ucrânia, especialmente no que se refere à escolha estratégica de não usar armas nucleares até o momento. Essa decisão, de acordo com Trump, reflete uma tática calculada por parte da Rússia, que tenta evitar um confronto direto com potências nucleares, como os Estados Unidos e os aliados da OTAN, preservando suas forças para um desgaste progressivo da resistência ucraniana. Trump enfatizou a importância de a comunidade internacional compreender as dimensões reais dessa ameaça. A destruição de Kiev em minutos por mísseis intercontinentais ou até por armas nucleares não é uma possibilidade remota. Ele destacou o desenvolvimento de mísseis hipersônicos russos, como o Avangard, cuja velocidade e precisão tornam difícil a interceptação. Esses mísseis podem destruir alvos estratégicos em uma fração de segundos, destacando o poderio militar russo. No cenário político internacional, Trump também expressou sua preocupação com a diminuição do apoio à Ucrânia, observando que o apoio popular ao presidente Volodymyr Zelensky dentro da Ucrânia tem mostrado sinais de declínio. Esse enfraquecimento na aprovação pública não se limita apenas ao desgaste natural de um governo em tempos de guerra, mas reflete uma crescente insatisfação popular com a prolongada luta e as consequências devastadoras do conflito. A pressão interna sobre Zelensky tem aumentado, com parte da população começando a questionar a eficácia das estratégias militares e os custos econômicos e sociais da guerra. Além disso, a desinformação e as tensões políticas internas exacerbadas pela guerra têm contribuído para a erosão da sua base de apoio. Essa queda na popularidade de Zelensky pode ter repercussões mais amplas, afetando não só sua posição política dentro da Ucrânia, mas também comprometendo o apoio internacional à causa ucraniana. À medida que a pressão interna cresce, governos de países aliados podem começar a reavaliar o nível de suporte que oferecem, principalmente se perceberem que o governo ucraniano não está mais tão firme em sua capacidade de liderar a nação. Para a Rússia, essa fragilidade oferece uma oportunidade estratégica para aumentar sua influência na região. Moscou pode tentar explorar esses pontos de instabilidade, tanto no campo diplomático quanto no militar, fortalecendo suas alianças com facções ou figuras políticas ucranianas que possam se opor ao governo de Zelensky. Isso também pode resultar em uma maior divisão entre as potências ocidentais, que já enfrentam desafios com suas próprias prioridades geopolíticas, abrindo espaço para uma maior influência russa nas negociações de paz e na configuração política da Ucrânia. Ademais, Trump reafirmou a posição dos Estados Unidos de não enviar tropas diretamente para o território ucraniano, apesar das crescentes pressões de alguns aliados europeus, como os países bálticos e a Polônia, que têm pedido uma intervenção mais robusta da OTAN. O ex-presidente deixou claro que a
estratégia dos Estados Unidos continua a ser o apoio indireto, oferecendo assistência militar e financeira, mas sem se envolver diretamente no combate. Essa decisão reflete uma estratégia cautelosa, em que os Estados Unidos buscam evitar uma escalada do conflito para um confronto direto com a Rússia, o que poderia resultar em um conflito mais amplo e imprevisível, com consequências devastadoras para a segurança global. Trump sugeriu que, se a situação se agravar ainda mais, a responsabilidade de enviar tropas para a linha de frente poderia recair sobre os países europeus, já que são mais diretamente afetados pela proximidade do conflito. Contudo, ele destacou que essa mobilização só ocorreria se não houvesse uma reação agressiva por parte da Rússia, uma condição que visa, acima de tudo, evitar uma escalada militar ainda mais perigosa. A prioridade, segundo Trump, é preservar a estabilidade internacional, evitando um confronto direto entre as potências nucleares, mas sem negligenciar o apoio contínuo à Ucrânia, que segue recebendo armas e recursos dos aliados ocidentais. Essa abordagem, que equilibra o apoio à Ucrânia sem comprometer diretamente os interesses dos Estados Unidos, também está ligada à necessidade de manter a coesão dentro da OTAN e garantir que a organização não se envolva em uma guerra de proporções globais. Em vez disso, a estratégia norte-americana busca maximizar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções econômicas e apoio diplomático, ao mesmo tempo em que assegura a continuidade da resistência ucraniana no campo de batalha, sem comprometer os interesses estratégicos a longo prazo dos Estados Unidos e seus aliados. Entretanto, Trump não deixou de alertar sobre os riscos associados a uma intervenção militar estrangeira direta na Ucrânia. Ele destacou que, caso tropas de países externos sejam vistas pela Rússia como uma ameaça à sua segurança ou soberania, isso poderia rapidamente resultar em uma intensificação do conflito. A Rússia, que até agora tem adotado uma postura estratégica cuidadosa e deliberada, pode se sentir obrigada a reavaliar suas táticas caso perceba um aumento na presença militar de potências ocidentais no território ucraniano. A decisão de Moscou de evitar um ataque total até o momento reflete um cálculo de contenção, levando em conta as repercussões políticas, econômicas e militares que uma escalada total poderia trazer. No entanto, essa abordagem pragmática não é imune a mudanças, especialmente diante de provocações externas. Trump também enfatizou que a Rússia possui um histórico de reagir de forma rápida e decisiva a qualquer ação que considere uma ameaça à sua integridade territorial. O Kremlin, liderado por Vladimir Putin, tem investido pesadamente em estratégias de dissuasão e defesa, incluindo seu vasto arsenal de armas nucleares, que servem como uma linha vermelha não apenas para a Ucrânia, mas para qualquer nação que tente intervir diretamente no conflito. A presença de tropas estrangeiras em solo ucraniano poderia ser interpretada pela Rússia como uma ameaça existencial, algo que poderia acelerar o risco de um confronto direto de proporções ainda maiores. Além disso, o líder russo tem mostrado, ao longo do tempo, que sua disposição para usar força militar para proteger os interesses estratégicos da Rússia não deve ser subestimada. Embora até agora tenha evitado recorrer a uma guerra total, a Rússia tem repetidamente demonstrado sua capacidade de mudar de direção rapidamente em resposta a mudanças no cenário internacional. Essa flexibilidade nas suas políticas de defesa significa que, dependendo de como os acontecimentos se desenrolam, Moscou pode decidir adotar uma postura mais agressiva, resultando em uma escalada do conflito. Esse tipo de resposta, se ocorrer, poderia transformar a guerra no leste europeu em um conflito global com consequências incalculáveis. Trump também alertou para o impacto potencial de tal escalada nas relações internacionais e nas economias globais. Um aumento nas hostilidades entre potências nucleares poderia desestabilizar não apenas a região da Europa Oriental, mas também afetar diretamente as economias globais, aumentando os preços de energia, agravando a crise humanitária na Ucrânia e afetando os mercados financeiros. O risco de uma guerra total, especialmente envolvendo armas nucleares, é uma preocupação central, e Trump enfatizou que a cautela continua a ser fundamental para a comunidade internacional. A paz, disse ele, depende de uma abordagem estratégica cuidadosa que evite confrontos diretos, enquanto pressiona diplomaticamente a Rússia para chegar a uma resolução pacífica.